Bom dia a todos vocês, bom dia Drayton, bom dia a todos os empresários, empresárias, empreendedores presentes. Um bom dia especial, Sofia, onde eu quero cumprimentar as mulheres, junto com Paula e com Terezinha Nunes, que representa aqui o PSDB Mulher. A apresentação ela já foi feita inicialmente por Drayton. Eu queria começar conversando com vocês, que são os empreendedores, quem fazem a economia do Recife girar, quem geram empregos, dizendo que a gente vive numa cidade maravilhosa. Nós temos uma capacidade empreendedora de produzir, de criar nessa cidade incrível. Nossa cidade é linda, o nosso povo é guerreiro, mas a gente está recebendo muito pouco pelos impostos que a gente paga. Essa é uma conta que está percebida pela população brasileira, desde das manifestações de 2013, e que a cada momento fica mais evidente. E a gente precisa fazer uma análise. Por que é que a gente paga tanto e recebe tão pouco? E é isso que a gente vai querer conversar aqui, discutir alguns princípios de gestão, apresentar algumas ideias e alguns conceitos, e mais à frente, não é esse exatamente o momento, nós vamos apresentar em cima desses princípios e dessas ideias o programa de governo mais moderno e mais antenado com o momento e com o futuro que essa cidade já viu. Essa máquina... Aqui. Já foi. Bem, primeira indagação que a gente quer fazer e a primeira análise é por que os candidatos, e a gente tem uma situação muito específica aqui na cidade do Recife, apresentam tantas propostas, são tantas promessas, e depois a gente fica com o sentimento de que elas não são cumpridas. A última eleição do Recife, o prefeito eleito apresentou um extenso programa de governo, detalhando diversas propostas para a cidade do Recife, e no balanço que a gente tem agora, até agora, ele cumpriu 22% daquilo que foi prometido. Se quiser arredondar na conta, 25 é um quarto. Quer dizer, a cada 4 promessas, 3 foram esquecidas, 1 foi cumprida. Mas isso ocorre por quê? Porque a gente está vivendo um sistema político falido e esgotado. O formato da política brasileira, e que está sendo implementado aqui na cidade do Recife, ele acabou. Não dá para a gente continuar a política para os políticos. Não dá para a gente admitir mais o governo onde as decisões são tomadas pensando nas alianças partidárias, pensando nos deputados, nos vereadores, e esquecendo que o governo ele deve servir à população, que as decisões devem ser tomadas pensando na sociedade. Esse é o momento de uma reflexão para a gente estabelecer aqui no Recife o fim da era da política para os políticos e começar a construir a era da política para a sociedade, da política para a população. A gente tem, hoje, uma situação complexa na cidade do Recife. Se você observar, todas as decisões administrativas, elas são voltadas para a composição política. É como juntar partidos para ter tempo de televisão. É como juntar apoio. É como criar situações para dentro da política. A gente tem aqui 2 exemplos, para não alongar muito, esses 20 minutos são relativamente curtos, mas que são exemplos disso. 2 pautas que são importantes, que são presentes na minha atuação política desde o momento de vereador e que, infelizmente, demonstram que as decisões políticas elas estão voltadas não para servir, mas sim para si próprio. Uma é a questão das drogas e a outra é dos animais. O atual prefeito criou 2 novas secretarias para tratar desses temas. Criou uma estrutura dentro da prefeitura, colocou políticos sentados no gabinete e não executou nada para a população. Criou-se uma secretaria de drogas, mas não se criou os centros de tratamento nos bairros para recuperar as pessoas que estão viciadas em crack e que, em decorrência disso, elevaram a violência da cidade do Recife bastante nesses últimos 4 anos. Política de proteção aos animais, foi criada uma secretaria de proteção aos animais, mas não se inaugurou hospital veterinário, não se fez política de castração, a gente continua tendo uma quantidade imensa de animais de rua na cidade do Recife, espalhando zoonoses, criando problemas de saúde para a população, além do desrespeito ao próprio direito dos animais. Então, a decisão política ela aconteceu, mas a entrega não foi feita para a população. A gente precisa de executar na ponta, a gente não precisa da decisão para a política. Você não precisa de um monte de político dentro de um gabinete sentado numa cadeira. Se eu estou falando de política de combate às drogas, eu preciso do centro de tratamento lá na ponta. Então, essa inversão da lógica, ela está fazendo com que o Estado fique cada vez mais pesado, mais lento e mais ineficiente. Aqui é um comparativo, só para a gente ter uma ideia do que é que a gente está falando.
Jaboatão, cidade vizinha ao Recife, ela tem 8 secretarias, 25 secretarias executivas e 3 órgãos. Você pode até dizer, Jaboatão não é a capital, é uma cidade da região metropolitana, não vamos comparar com Jaboatão. Fortaleza é uma cidade maior do que o Recife, com uma população maior, ela tem 16 secretarias adjuntas, 6 subprefeituras e 9 órgãos. São Paulo são 27 secretarias adjuntas, 31 subprefeituras e 23 órgãos. Não dá nem para a gente querer comparar Recife com São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Recife, 28 secretarias, a aberração de 72 secretarias executivas. Eu acho impossível e duvido, né, eu vejo aqui a presença do vereador André Regis, queria saudar, André. Acho impossível o prefeito saber o nome desses secretários adjuntos. Se colocar ele para dizer o nome, não vai saber. Mais 15 órgãos. É uma estrutura imensa, desproporcional e sem o mínimo sentido. Isso peca contra a eficiência, isso peca contra o interesse público. Isso só está a favor do interesse político. Essa é a prova concreta em números de que no Recife se governa para os políticos e não para a população. Enquanto a gente insistir nesse sistema, enquanto a gente aceitar que isso é normal, nenhum candidato vai cumprir com suas promessas. Ninguém vai conseguir executar aquilo que diz, porque você fica completamente engessado. Para compor uma aliança, como a gente está vendo aí nas 2 candidaturas tradicionais que representam a continuidade desse sistema falido de política, ela é composta com esse formato. O cara junta um monte de partido, coloca na mesa, né, e aí vai negociando. A saúde é sua, a educação é sua, a mobilidade vai para o outro. No final, não tem política pública e não tem programa de governo que sobreviva. Porque é na mesa que eles estão decidindo o interesse ali de 10 ou 12, e não o interesse de 1.600.000 habitantes da cidade do Recife. Essa é uma questão de princípio. Se nós não rompermos com esse formato, nós vamos continuar com o Recife olhando para trás, no atraso, perdido, sem entender a potencialidade que tem a nossa cidade e a nossa sociedade. O conceito da gestão que nós vamos implementar no Recife a partir do ano de 2007, ele nasce desse tripé, o tripé da sustentabilidade. É a busca da interseção, é a busca do equilíbrio. Os 3 aspectos que devem sempre nortear qualquer decisão tomada por um gestor, ele tem que considerar as questões sociais, as questões ambientais e as questões econômicas. É essencial. Não dá para a gente tomar uma posição radical pensando apenas em um desses aspectos. Eu vou aqui, sem querer tomar uma posição contrária ou a favor, mas fazendo uma análise de um projeto conhecido por todos, né, e um debate que aconteceu no Recife nesses últimos anos, o projeto Novo Recife. Se você for analisar esse projeto do ponto de vista ambiental, você poderia até me dizer, Daniel, vamos fazer ali um parque verde. Transforma tudo aquilo num parque verde e está resolvido. Do ponto de vista ambiental, ninguém vai discutir que essa seria a melhor solução. Mas será que tem sustentação econômica, considerando que, pelo menos no momento, pela decisão judicial que há, é um terreno privado? Então você vai desapropriar aquilo, indenizar com dinheiro público, quanto vale o terreno? Isso não tem sustentação econômica. Por outro lado, você vai me dizer, e eu construo ali o que eu quero, do jeito que eu quero, com a altura que eu quero. Do ponto de vista econômico, pode ser uma boa solução. Mas tem equilíbrio social e ambiental para essa decisão de jeito nenhum. Qual é o desafio? O desafio é a gente trabalhar na interseção. É conseguir, sim, equilíbrio econômico, social e ambiental nas decisões que a gente toma. É entender que a cidade precisa crescer, que alguém precisa pagar a conta, essa é a sustentação econômica. É entender que nós precisamos pensar no futuro, pensar no meio ambiente, pensar na sustentabilidade, essa é o aspecto ambiental. E entender, acima de tudo, que existe um aspecto social, que nós temos uma cidade desigual, que nós temos muita pobreza na cidade do Recife e que nós não podemos esquecer as pessoas. Entendendo esses 3 aspectos, fica fácil a gente decidir sobre esse assunto ou sobre qualquer outro. É nessa interseção que nós vamos decidir, é com esse formato que a gente vai, a todo momento, e com esse princípio, que nós vamos ditar os novos rumos da cidade do Recife. Do ponto de vista econômico, eu quero tratar aqui rapidamente de 3 aspectos. Primeiro, é muito fácil restringir. É muito fácil dizer, não constrói, não faz, não pode. E é importante em alguns momentos restringir e dizer o não pode. Mas é também tão importante quanto dizer não pode, dizer o que pode. E estimular como a gente deve crescer, abrir novas fronteiras imobiliárias, entender que se Boa Viagem está muito adensado e em Boa Viagem a gente não pode mais verticalizar, nós temos que apontar para novas regiões.
Nós temos que entender, por exemplo, que nós temos na Mata do Engenho Shoa o que poderia ser o maior parque verde da América Latina. Uma área completamente abandonada, com os bairros do entorno completamente esquecidos, Areias, Barro, Ibura, uma região completamente degradada da cidade do Recife. No momento que a gente restringe, a gente tem que apontar para onde a cidade cresce. Esse é o modelo mais moderno e eficiente de gestão. É entender que a gente precisa olhar para o futuro e ser parceiro sem medo da iniciativa privada. Olhar nos olhos e compreender que nós precisamos gerar um ambiente de negócios para a nossa economia, para a economia criativa, para a economia do conhecimento, para a economia do século XXI. Nós precisamos inverter o ônus da responsabilidade do empreendedor. Aqui a gente está num ambiente, num fórum, onde todos sabem da dificuldade que enfrenta aquele que quer empreender em nossa cidade. Você chega num órgão público, você pede autorização para o seu novo negócio. Vão lhe apresentar ali 7 ou 8 exigências dos documentos que você tem que apresentar. Quando você trouxer as 7 exigências, quando você voltar, vai ser atendido por uma outra pessoa, um outro servidor, e aí ele vai dizer, olha, está faltando aqui 2 licenças, que não foram solicitadas. Você vai voltar, vai buscar aquelas outras 2 licenças. Quando você traz as 2 licenças, amigo, me desculpe que a primeira que você trouxe aqui está vencida, porque o prazo dela é de 30 dias, volta lá e tira de novo. Esse é o retrato de quem quer empreender e das dificuldades da burocracia brasileira e da burocracia aqui na cidade do Recife. A gente tem que inverter essa lógica. A culpa não é sua da incompetência do Estado. O Estado tem que se responsabilizar pela sua incompetência, assim como os servidores. Se no primeiro momento é dito que você precisa de 7 ou 8 documentos de licenças para empreender, se você entregá-las, a sua licença provisória tem que estar concedida. Se o funcionário errou, se o representante do Estado ali errou, que do ponto de vista administrativo ele responda. Você cumpre a exigência depois, mas você não pode ser o culpado da incompetência do Estado, que é o que ocorre hoje. Nós precisamos mudar esse conceito do ambiente de negócios do governo dos amigos. Se eu fosse aqui citar secretários do governo municipal e estadual que têm contratos privados com o Estado, eu passaria os 20 minutos aqui elencando situações de secretário, que é secretário de Estado e que presta serviço de clipagem e de jornalismo para o governo. Secretário que estava na saúde dos 2 lados do balcão, pagando a conta e representando a organização social. Secretário do município que está de um lado cuidando do turismo, do outro lado tem a empresa da família prestando serviço de publicidade para a prefeitura. Eu não sou contra o empresário empreender e ter negócios e ter lucro numa relação transparente com o governo e com a prefeitura, com o Estado. Agora a gente tem que saber de que lado do balcão a gente está. É uma questão de decisão. Eu comecei minha vida na iniciativa privada, tenho formação na área de administração, mas optei pelo serviço público, optei em servir minha cidade. Eu não posso estar dos 2 lados do balcão. A gente tem que entender que no momento que você decide ir para a vida pública, você vem para a vida pública. Não dá para a gente ficar representando o Estado com os interesses econômicos do outro lado, querendo estar dos 2 lados. Nós temos que acabar com essa república dos amigos, destampar a panela. Quero fazer um compromisso público com o empresariado dessa cidade. No nosso governo, a partir de 2017, ninguém vai precisar pedir favor para empreender nessa cidade, para ter licença para um novo empreendimento, para ter uma parceria com o governo. Nós temos que acabar com isso. Isso é o retrato da política do passado. Nós queremos estabelecer uma relação transparente entre o setor público e o privado. Uma relação decente, onde as pessoas compreendam que o poder público é parceiro do empreendedorismo e não do empresário João, do empresário Antônio, daquele que é amigo, daquele que é compadre, daquele que votou na gente. Nós vamos governar para a cidade e nós vamos querer ser parceiro de todos vocês que empreendem e geram empregos aqui na cidade do Recife. Do ponto de vista ambiental, eu queria tratar de um conceito que fala da comunicação pública. A comunicação pública, quando ela foi criada no conceito de educar as pessoas. A gente, quando caminha, e aí você observa, é o mesmo cidadão, é o mesmo recifense. A gente, quando caminha dentro de um shopping center, que é uma área privada, bem cuidada, o camarada compra um picolé ali, ele não joga o saquinho, o palito no chão, em nenhuma hipótese. Ele vai caminhando, abriu aquelas portas, ele pisou na calçada, ele joga o papel fora. Ou seja, ele respeita o espaço privado, mas o espaço que é público, ele trata como se não fosse de ninguém. Na verdade, aquele espaço é dele.
Recife é uma cidade que, se você frear o carro na faixa de pedestres, é capaz do cara atrás bater em você. E ainda vai levar uma buzinada. Porque a gente está carente e atrasado do ponto de vista de civilidade, de respeito ao próximo, de convivência. Nós temos que usar a comunicação pública não para autopromoção. Hoje de manhã, ao vir para cá, eu estava vendo publicidade ainda do governo do estado que está acontecendo aí. É tudo autopromoção. O governo faz isso, o governo é maravilhoso, o governo é incrível. Comunicação pública, elas têm que estar a serviço do público e não do governo. Esse é o patrimonialismo antigo. Quer dizer, o governo está ao meu serviço. Não, a gente tem que colocar aí conceitos de civilidade, de pertencimento. Nós temos que humanizar a nossa cidade. Nós temos que colocar conceitos de educação ambiental na comunicação pública e não a autopromoção. Virar esse ciclo é virar também um conceito ambiental e um conceito de convivência. Estou observando também ali a presença do nosso ex-prefeito, ex-governador Joaquim Francisco. Muito nos honra a sua presença aqui hoje. Joaquim tem nos ajudado bastante na construção dos conceitos que vão ser apresentados esse ano na campanha. Do ponto de vista social, pelo tempo curto, eu queria focar em um ponto, Paula, você que é especialista na área de saúde, a gente precisa enfrentar uma discussão sobre o sistema de gestão de saúde pública. A discussão de saúde nas últimas campanhas, ela é uma discussão pautada pelo marketing e pelas pesquisas, e não pela necessidade do cidadão. Em primeiro lugar, a cada campanha a gente vê os candidatos prometendo, vou construir tantos hospitais, tantas unidades de saúde, e aí até tenta construir a unidade nova, mas abandona as que já existem. O sistema de saúde pública piorou e piorou muito na cidade do Recife. Primeiro grande desafio na cidade, fazer funcionar o que já existe. É um desrespeito com a população você inaugurar uma nova unidade de saúde e deixar as que já existem sem médico, sem medicamento, com um modelo de gestão antiga e atrasada, porque a informática e os novos sistemas, eles estão presentes na gestão pública, mas para lhe cobrar. Pode dar seu CNPJ à prefeitura que ela lhe diz na hora se você deve IPTU ou não, se você deve ISS ou não. Para lhe cobrar, eles são bastante eficientes. Vai numa unidade de saúde do estado e diz lá, do município, e diz teu CPF ou teu RG para saber se alguém sabe se você existe. Se alguém sabe se você precisa de um remédio para o coração, se tem diabetes, se tem uma doença crônica, qual é o seu histórico. Então, a informática chegou, mas para lhe cobrar, para lhe servir, ela é inexistente. Nosso sistema está furado. A gente vai precisar modernizar e tornar mais efetivo o nosso sistema de gestão na área de saúde e nós precisamos tratar com respeito às pessoas. Fazer funcionar o que já existe é a proposta mais moderna que pode ser apresentada nessa eleição. Ficar prometendo um monte de equipamento novo e abandonar o que aí já está é desrespeitar o nosso povo. A gente tem 9 centros sociais urbanos na cidade, abandonados. Aí você promete uma unidade nova na área social. Nada contra a unidade nova. Mas por que você deixa ficar fechado e abandonado as unidades que funcionaram no passado? Não há nenhum tipo de problema em você entender o que é positivo em gestões que passaram e manter o seu funcionamento. Então a gente tem que acabar com essa política de sempre apresentar uma obra nova e destruir aquilo que passou. Bem, para a gente poder chegar aí no conceito que finaliza essa nossa primeira apresentação, eu queria deixar essa frase com vocês, que simboliza o que vai representar, não a nossa candidatura, mas um movimento que é crescente na cidade do Recife, que na última campanha, mesmo com a presença forte de Lula, representando uma candidatura, e de Eduardo Campos representando outra, quase nos levou ao segundo turno. Foi muito pouco. Por muito pouco, nós não conseguimos implementar uma mudança real na maneira como a política é praticada aqui na cidade do Recife. Mas a mudança quem faz é cada um de vocês. Você pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A mudança não vai ser representada por Daniel. Ela não vai ser representada por um partido político. Ela vai ser representada por uma sociedade que entenda que nós precisamos romper com esse modelo de gestão e de política que aí está. Se nós não rompermos com esse modelo, nós vamos ficar daqui a 4 anos chorando e reclamando a respeito dos mesmos problemas históricos que o Recife vive. O Recife vai ter esse ano uma opção de continuidade, representada pelo PT e pelo PSB, que governam a cidade há 16 anos com esse modelo falido de composição política, do governo da política para os políticos. E vai ter uma alternativa muito clara, representada pela nossa candidatura, uma alternativa de mudança real no conceito e nos princípios da gestão pública. Eficiência, os melhores quadros, o governo
para a população e para a sociedade, e não o governo para os políticos. É isso que representa a nossa candidatura esse ano. Muito obrigado, vamos ao debate.